Tudo bem? A gravação, então, agora começou. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, fique à vontade para me perguntar. Nas últimas aulas, então, a gente viu todos os ossos da face, músculos da mímica, músculos da mastigação, e a gente terminou a última aula estudando o ocioide, que é muito simples, e falta agora os músculos da deglutição e da fala. A gente chama esse grupo muscular de músculos ióideos. O osso ióide é um marco anatômico que a gente tem muito importante. Ele divide essa musculatura em duas partes, em supra-ióideos, ou seja, esses músculos que estão acima do osso ióide, e músculos infra-ióideos, ou seja, que estão abaixo do ocioide. Como a gente estuda essa disciplina aplicada à odontologia, a gente vai se ater muito mais à musculatura supra-ióidea. Eu vou citar para vocês que vocês conheçam as infra-ióideas, só que a gente não vai aprofundar tanto no estudo delas. Os músculos supra-ióideos são 4, basicamente. A gente tem aí o músculo digástrico, o músculo miloióideo, o músculo glossoióideo e o músculo estiloióideo. Esses 4 grupos de músculos, vamos falar assim, eles formam principalmente o assoalho da boca e eles têm função importantíssima na deglutição e na fala. Então, quando a gente fala de soalho bucal, ou seja, a parte de baixo da boca, toda essa musculatura que a gente sente aqui acima da pele se refere aos músculos supra-ióideos, ou seja, aqueles que estão acima do ocioide. A gente vai ver, igual a gente viu nas outras aulas, cada músculo desse com a sua origem e a sua inserção. E, obviamente, ali embaixo eu coloquei para vocês qual é a função daquele músculo. Desse grupo... Oi? Aqui não tá aparecendo imagem, não. Tá dando pra ver, tipo, só a sua fotinho pequenininha. Vai. Quer dizer, pra mim não tá aparecendo. Não sei se não tá aparecendo a aula. Pra mim tá normal, tá parecendo muito slide. Tá normal? Vou tentar então sair e vou entrar de novo. Tá, de qualquer jeito eu vou... Aqui, ó, projetei de novo. Tá, vou sair e vou entrar de novo. Bom, esses músculos supra-ióideos, então a gente tem que saber igual todos os outros músculos, porque a odontologia lida diretamente com todos eles, tá? Os infra, a gente só vai dar uma pincelada aí para saber quais são e aonde que eles estão mais localizados. Para a gente começar, um dos músculos mais importantes supra-ióideos, ele está aí em verde, tá? Todas as fotinhas que estão na apresentação mostram a musculatura em verde do músculo que eu estou me referindo, né? Então a gente tem o músculo digástrico. Digástrico vem do latim de dois. Di é dois, gastro é ventre. Então é um músculo que tem 2 ventres, digástrico. Ele é dividido em ventre anterior, ou seja, aquele que está mais na frente, né? E ventre posterior. É um músculo só, dividido em 2 ventres. Lembra muito o músculo epicrâneo, né? Occipito frontal, onde eu tinha 2 ventres, um frontal e um occipital, ligado por uma galha aponeurótica, por uma aponeurose. Aqui, no músculo digástrico, a gente tem esses 2 ventres, o ventre anterior e o ventre posterior, ligados por um tendão. Na foto, vocês conseguem ver, ali em verde, o ventre anterior menorzinho, saindo ali da mandíbula, tendo a sua origem na fossa digástrica da mandíbula, ali perto das espinhas mandibulares. E o ventre posterior, maiorzão, aquela outra parte do músculo digástrico, que tem a sua origem lá no processo mastoide,
do osso temporal. Então, sim, esse músculo digástrico vem da base do crânio até o ocioide e do ocioide até a mandíbula. É o mesmo músculo. Então, a gente tem como origem desse músculo a fossa digástrica, a fossa da mandíbula, fossa digástrica da mandíbula, ali perto das espinhas. E a gente tem a outra origem desse músculo no processo mastoide. A inserção dos dois ventres é no tendão que a gente chama tendão intermediário, aquele tendão que está no meio. Na foto, vocês conseguem ver o tendão ali branquinho, que une esses dois ventres. No próximo slide, eu tenho uma foto lateral que mostra muito bem os dois ventres desse músculo digástrico. O que ele faz? Quando a gente deglute, quando a gente engole, ele levanta o ocioide e ajuda, portanto, a manter a boca aberta. Então, ele está ligado diretamente com movimentação mandibular. Quando eu passo a foto, esse Gabriel, verdinho... Oi? são dois ventres, só que em um músculo só, né? Um músculo só. É um músculo Tá. só. Então, a gente tem aí os dois ventres verdinhos, na foto muito bem destacados. A gente tem o ventre anterior, aquele que vem da fossa ióidea da mandíbula, até o tendão intermediário em branco. E o outro ventre, que é chamado de ventre posterior, que vem do processo mastoide, do osso temporal, até o músculo ióide. A ação deles, eu já falei para você, é o mesmo músculo. A seta vermelha está mostrando o que seria o ventre anterior do digástrico. E eu não quis colocar outra seta porque ia cruzar em cima da imagem, ia ficar meio distorcido. Mas a parte verde que vai ali, desde o processo mastoide, ali perto do meato acústico externo, até o ocioide, chamado de ventre posterior do músculo digástrico. Para lembrar, vem de dois, gástrico vem de ventre. O único músculo dessa parte ióidea que tem dois ventres é o digástrico. Então, se deparou com um músculo que tem dois ventres, não tenham dúvida, é o músculo digástrico. Tudo bem? Bem simples, ele tem duas origens, o ventre anterior, a fossa digástrica, o ventre posterior, o processo mastoide, e ele tem uma única inserção dos dois ventres, que é o tendão intermediário. Músculo digástrico, tá tranquilo? Sim. Beleza. A gente passa agora por um músculo chamado miloióideo. O miloióideo, que está aí em verde para vocês, ele forma basicamente o soalho bucal. Então, a parte mais baixa da boca está o miloióideo. A origem dele é na linha oblíqua interna da mandíbula. A gente viu essa linha oblíqua quando a gente estudou mandíbula, né? A gente tem a linha oblíqua externa e a linha oblíqua interna. A linha oblíqua interna é a origem desse músculo. A inserção dele é no corpo do ocioide, aonde praticamente no corpo inteiro do ocioide é a inserção do miloióideo. Esse músculo forma o que a gente chama de diafragma oral e eleva o soalho da boca. Então, ele também tem ação motora sobre mandíbula e começa a formar o que a gente chama de diafragma oral. Diafragma, existe um músculo, né? Diafragma que pertence ao sistema respiratório. O diafragma oral, ele se refere como se fosse... como é que eu vou explicar isso para vocês? O músculo diafragma mesmo da respiração parece um guarda-chuva aberto dentro da gente. Então, ele ocupa toda a caixa torácica baixo dela, assim. E ele controla a elevação e abaixamento dos pulmões. Quando eu falo em diafragma oral, eu quero dizer essa mesma semelhança de guarda-chuva. Ou seja, como se eu tivesse um guarda-chuvinha aberto aqui embaixo da boca, formando aquele arco, aquela parábola ali, e
fazendo propriamente dito o assoalho bucal. Esse é o miloióideo. Repetindo, a origem dele. Oi? Seu slide sumiu, não tá aparecendo mais não. Vou fazer de novo aqui. Tá atualizando aqui, ele deve abrir aí para vocês. Voltou? Voltou no primeiro. Certo? Isso. Então tá lá, um miloióideo formando o assoalho bucal, propriamente dito, né? Então ele forma esse diafragma oral. Não confundam com o músculo diafragma, que pertence à respiração, ao sistema respiratório. E ele faz elevar o soalho da boca durante a deglutição. O terceiro músculo, a gente chama ele, ou ele é chamado de genioióideo. Todos eles, exceto o de gástrico, tem um nome ióideo ali, né? O genioióideo vai da espinha mentoniana, propriamente dito. A espinha é essa região aqui atrás da sínfise mentoniana, né? Bem perto aqui do mento, só que na visão interna da mandíbula, e se estende até o ocioide. Ele está localizado, se a gente olhar de cima para baixo, ele está localizado logo abaixo do miloióide. Então há uma sobreposição. O genioióide está por baixo, o miloióide vem por cima. O miloióide formando todo aquele guarda-chuva ali de diafragma oral, de assoalho bucal, e abaixo dele a gente tem o genioióide. A origem dele é nessa espinha mentoniana, na superfície interna da mandíbula, e ele se insere no corpo do ocioide. Qual é a ação do genioióide? Ele move o ióide para frente e auxilia nos movimentos laterais e de abaixamento da mandíbula. Então, quando a gente viu aqueles músculos mastigatórios, a gente viu que os pteroideus têm função de lateralidade, abertura e fechamento. Para auxiliar nessa abertura e fechamento, entram os músculos supraioides, né? Vocês estão vendo que todos eles têm essa função motora no controle da movimentação da mandíbula, tá? O genioióide, principalmente, ele dá uma guiada nessa movimentação lateral da mandíbula, além de auxiliar na abertura dela. Então, o genioióide está sobreposto ao miloióide, sendo o miloióide mais acima e o genioióide um pouco mais abaixo dele, bem localizado aqui no centro. Essa região que a gente tem aqui, popularmente dita de papada, é uma região de acúmulo de camada de gordura. Logo abaixo dessa camada de gordura, ou mais acima, como quiserem, está localizado o genioióide. Então, a gente tem, se a gente for falar em camadas, pele, né, epiderme e derme. Acima, a gente tem uma camada de tecido adiposo. E acima desse tecido adiposo vem genioióide e para cima dele, miloióide. Até aqui tá tudo bem? Ô, Gabriel, uma dúvida. Pois não. O genioióide, ele sobrepõe a tireoide ou ele fica como se fosse por baixo, na cartilagem ali? A cartilagem tricóide está um pouco abaixo do ióide. Uhum. O ióide está em cima, a cartilagem tricóide está abaixo dele. E a tireoide está dentro dessa cartilagem. Uhum. Entendi. Então, ele está, se você pensar numa linha vertical, ele está acima da tireoide. Uhum.
Beleza? Aham. Valeu. Falta para a gente, então, desses 4 grupos que nós estudamos, o que a gente chama de estilo ióido. Nesse slide, o estilo ióido está aí em vermelho. O verde é o gênio ióido, o vermelho, o estilo ióido. Para mim, é o mais fácil de vocês saberem origem e inserção. Porque o próprio nome do músculo já me conta a origem dele e a inserção. Estilo vem de processo estiloide do osso temporal. Ióide, o corpo do osso ióide, propriamente dito. Então, o músculo estiloióide é aquele que tem a sua origem no processo estiloide do osso temporal e a sua inserção no ocioide. Ele também faz levantar o ocioide durante a deglutição e ajuda a manter a boca aberta. Eu acho que eu tenho uma outra foto. Tenho aqui. Uma outra foto que mostra lá o estiloide, tendo a sua origem lá no processo estiloide e a sua inserção aqui no ocioide. Está aí demarcadinho em vermelho para vocês. Atrás dele, a gente está vendo aí sobreposto em cinza, um músculo que tem a sua origem no processo mastoide, passa pelo ocioide e vem no ventre anterior aqui da mandíbula. Esse aí seria o digástrico, né, com 2 ventres aqui ligados por um tendão. Agora eu faço uma pergunta de desafio para vocês. Posso até pensar em pontuar ela, hein? Vamos ver. Por que esses músculos precisam elevar o ocioide durante a deglutição? Por que essa elevação é necessária? Eu não sei se está certo, mas eu acredito que é para não bronco aspirar, né? Alguma coisa nesse sentido, para ir no pulmão. Excelente. É exatamente isso. É exatamente isso. Quando o ocioide se levanta, ele automaticamente abaixa o outro lado dele. Então, ele levanta a parte anterior dele e a parte posterior abaixa. Quando ele abaixa também uma coisinha que chama epiglote, que eu mostrei para vocês na outra aula, e essa epiglote tampa a entrada da traqueia. Isso faz com que o alimento que a gente está deglutindo não passe para o trato respiratório. Então, a gente não tem uma aspiração do alimento. Então, elevar o ocioide é de extrema importância para que a gente não tenha aspiração de elementos, alimentos e qualquer outra coisa que a gente estiver deglutindo. É exatamente isso. Proteção do trato respiratório. Oi? Então, quando a gente engasga, é porque algum músculo não processou direito ou não tem nada a ver? Pode ser, né? Quando a gente tem alguma deficiência muscular, mas isso é mais raro, porque é mecânico, né? O próprio ato de deglutir, se a gente consegue deglutir, isso aí já acontece automaticamente. Quando a gente engasga, normalmente é por partícula muito pequena, né? Farofa, farinha, farelo, e aí ele passa sem a gente deglutir, né? Quando a gente está comendo rápido, então antes de deglutir a gente engasga, ou própria saliva, que escorre antes da gente deglutir, ela entra no trato respiratório. Tá? Mas a gente pode pensar num paciente comprometido nas suas funções motoras, e sim, se isso não funcionar, o trato respiratório vai ser obstruído. Gabriel, Oi? e quando acontece de ir alimento para o trato respiratório, é por que acontece isso? Por exemplo, quando a pessoa está com sonda, está, sei lá, com pneumonia, como que isso ocorre? Eu estou viajando na maionese. Não, você está certinha. Mas aí não é por não elevação do ocioide. É porque além da elevação, a epiglote também tem que fazer a função dela. Então, se a pessoa está se alimentando por sonda, ela não está deglutindo, né? A própria sonda está injetando o alimento ali. Então, não tem essa função mecânica de deglutição. Aí pode acontecer a aspiração. Tá, obrigada. De nada. Gabriel,
Oi? Só me explica de novo aqui, porque eu fiquei um pouco confusa agora. Esse que tá vermelhinho, laranjado, sei lá, esse Destacado. é o estilo iódio, não é isso? O estilo ióide, isso. E esse que passa aqui, ó, por trás dele aqui, que é o músculo digástrico? Isso. Ah, Que tá tá. ali no processo mastoide. Tá. É porque os dois estão bem pertinho aqui, eu fiquei na dúvida Muito. se era ou se não era. Tem que tomar cuidado para não confundir, né? Exatamente. Os dois estão O que ligadinhos. vai contar para vocês quem é a origem dele. O Uhum. estilo ióide está no processo estiloide. O processo estiloide é aquele processo mais fininho do osso temporal. E o digástrico tem a sua origem lá no processo mastoide, que é aquele processo mais robustão, atrás do meato acústico externo ali. Entendi. Beleza? Então, com isso, a gente encerra os 4 grupos musculares chamados supraioideus, os que estão acima do ocioide, sendo eles o digástrico, que tem 2 ventres, uma origem na fossa digástrica e a outra origem no processo mastoide. A gente tem o miloioideo, que tem origem na linha oblíqua interna e inserção no corpo do ióide. A gente tem o gênio ióideo, que tem a sua origem nas espinhas submandibulares e a sua inserção no corpo do ocioide. E finalizando o músculo estiloióideo, que tem a sua origem no processo estiloide do osso temporal e a sua inserção também no osso ióide. Lembrando que esses 4 músculos participam ativamente da deglutição, a maioria deles elevando o processo ióide e guiando os movimentos mandibulares. Muito simples, bem tranquilo. Alguma dúvida dos supraioideus? Beleza. Então a gente passa para o próximo grupo muscular do pescoço, que a gente chama de infraioideus. Esses infraioideus também são 4 músculos que estão abaixo do osso ióide e que se inserem no osso externo, externo com S mesmo. O osso externo é esse osso central aqui da caixa torácica, onde fica a origem e inserção das costelas. Eles se inserem também na laringe e na escápula. Os músculos infraioideus, junto com os supraioideus, ou seja, supra e infra, são responsáveis pela posição do ocioide. Então, o ocioide que está ali naquela posição, ou ele só está ali daquele jeito, graças à sua musculatura acima e à sua musculatura abaixo. A gente viu na aula passada que o ocioide é o único osso do ser humano que não tem qualquer outro contato ósseo. Ele está ali por ele mesmo. Como que ele se mantém ali? Pela posição e pela ação dos músculos supra e infraioideus. Dos músculos infraioideus, eu só vou contar para vocês que existe o músculo homoioideo, o esternomastoideo, o tireoioideo e o esternoioideo. Como eu falei no início da aula, a gente não vai ter a origem e inserção desses grupos, porque a partir daqui não é mais competência de ação do cirurgião dentista. Falando nisso, vamos passar um pouquinho agora para a parte prática da profissão nossa. Qual é o campo de atuação do dentista? De onde até onde o dentista pode atuar internamente? Quem me fala? Até o crânio. Como é que é? Dos supraioideus até o crânio. Dos supraioideus até o... Eu acho que é o crânio. É o crânio, então a gente podia mexer no cérebro.
Não, a atuação do campo do cirurgião dentista, o que a lei nos permite atuar internamente ao corpo? A gente pode atuar do soalho nasal, ou seja, da base para debaixo do nariz, né, que seria o palato, o céu da boca, até o osso hioide. Esse é meu campo de atuação. Esse é o nosso campo de atuação internamente. Agora, com a harmonização facial, discutiu-se que o dentista pode trabalhar essa região externa à pele. Mas internamente, o dentista é habilitado e autorizado a trabalhar com as estruturas abaixo do soalho nasal e até o osso hioide. Então, os músculos supra-hioideus, a gente pode atuar neles. Seja para tratar uma disfunção de mandíbula, seja na hora que eu for fazer uma cirurgia ortognática, quem se arriscar aí na cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Então, até os supra-hioides é campo de atuação da odontologia. Os infra já não nos pertence. Então, nenhum dentista vai trabalhar com os músculos infra-hioides. Aqui já seria campo de atuação do médico, cirurgião de cabeça e pescoço. Ou otorrinolaringologista, enfim. Aqui já não é mais campo de ação da odontologia. Por isso que a gente não vai aprofundar o estudo dessa musculatura. Tudo bem? Fisioterapia também, né? Fisioterapia respiratória também lida diretamente com essa musculatura. Muito bem. Com isso, a gente encerra os músculos hioideus. Só que a gente ainda precisa ver dois músculos do pescoço que aí sim estão em região de atuação do dentista. Apesar deles não estarem inteiros no campo de atuação, eles têm ação direta sobre a odontologia. Então, a gente precisa conhecê-los e entender a sua função. Dos músculos do pescoço, eu tenho uma divisão em músculos anteriores, laterais e posteriores. Ou seja, na frente, do lado e posterior. De todos os músculos do pescoço, a gente vai se ater aos supra-hioides, propriamente ditos, que a gente já estudou, e mais dois, os chamados músculos platisma, que é esse que está aí destacado para vocês, e o esternocleidomastoide. Meu sonho é ter um cachorro e batizar ele de esternocleidomastoide. Músculo platisma, esse músculo verde aí, ele é enorme. A gente tem um do lado direito e um do lado esquerdo. Então, aqui não são dois ventres de um mesmo músculo, são realmente dois músculos, um do lado direito e um do lado esquerdo. A origem dele é aqui na face, ou nessa parte superficial dos músculos do peitoral, até perto do deltoide. O deltoide é esse músculo aqui abaixo do ombro, no braço. Então, ali também tem um pouquinho de origem do platisma. Ele se origina, então, abaixo aqui da clavícula, né? Nessa região aqui do músculo peitoral, e vai se inserir lá na parte externa da mandíbula. Então, olha o tamanho desse músculo. O que esse músculo platisma faz? Por que a gente precisa conhecer? Ele trabalha diretamente com a depressão da mandíbula. Ele auxilia masséter, temporal, hipteroigoideu lateral no abaixamento da mandíbula. Além disso, ele é um músculo mímico facial também, porque ele move o canto da boca para baixo. A gente tinha ali depressor do lábio inferior, auxiliado agora pelo músculo platisma. Além disso, ele tensiona a pele do pescoço também. Então, na hora que a gente, sabe, quando você faz aquela risada forçada e tensiona o pescoço, a gente puxa aqui o canto da boca, quem está se tensionando é esse músculo platisma. Então, olhem bem, ele tem uma função motora, mastigatória, na hora que ele faz a depressão da mandíbula,
Ele tem uma função mímica na hora que ele mexe com o canto da boca, e ele ainda faz a sustentação da pele que vai da mandíbula até o pescoço. Então, se uma pessoa perde a elasticidade do músculo platisma, ou não tem esse platisma tão bem tensionado como deveria ter, começa a aparecer ruga nessa região de final de mandíbula e pescoço. À medida que a gente vai ficando mais velho, isso vai ficando mais evidente. Tá? Então, o músculo platisma tem a sua origem na fáscia dos músculos temporais e deltoide e tem a sua inserção no limite inferior mandibular. Aqui fala um pouquinho disso, quer ver? O platisma modifica a expressão facial, o que possui importante papel no comportamento social humano. Em pessoas idosas, quando a pele perde progressivamente a elasticidade, as faces internas do platismo formam duas rugas longitudinais no pescoço. É por isso que a pessoa mais velha tem aquela ruga que vai da mandíbula até o peitoral. É em função da perda de elasticidade da pele e, obviamente, perda de função do músculo platisma. Então, senhoras e senhores, se não quiserem que essa ruga apareça, começam a se exercitar fazendo musculação do músculo platisma. É um músculo, então ele pode hipertrofiar, como ele pode atrofiar também. Então façam aí as ginásticas da face, não sei se já tiveram curiosidade para ver. Eu, como chego nos 30 daqui a um mês, ô Jesus, já tenho que começar a fazer esses exercícios aí para fortalecer toda essa musculatura. E aí o profissional... Eu estou atrasada, então, hein? Ah, uns 20 anos, né? Já estou atrasada para poder começar esse exercício aí, então. Eu fui pesquisar. Quando a gente fez o trabalho da Laedo, da musculatura da mímica facial, e tem vários exercícios de musculação para os músculos da face e rejuvenesce, de verdade. Lógico, lógico. Porque é um músculo também, então ele hipertrofia como todos os outros, né? A gente não viu que um masseter hipertrofiado pode causar uma exacerbação na questão de bruxismo e apertamento. E todos esses músculos faciais de mímica, se a gente exercita eles e aumenta a tonicidade deles, a chance de rugas de expressão diminui, né? E quem é o profissional que vai orientar essa musculação? É o dentista? Se o cara é especialista em harmonização e tiver um domínio disso aqui, tudo bem. Agora, quem lida diretamente com isso é a fonoaudiologia e a fisioterapia. Então, tenham sempre um fonoaudiólogo aí, amigo, perto, parente. Parente não é legal, mas enfim, se você tiver um fonoaudiólogo, ele consegue auxiliar aí. Muito importante essa questão também. E quem for trabalhar com a harmonização facial, já saiba que não adianta a gente injetar coisa demais e não orientar o paciente, né? A gente vai fazer uma harmonização num paciente jovem, fala com ele, olha, é melhor prevenir do que remediar. Então, a gente faz aqui a harmonização, ela vai durar um certo tempo, mas que tal você procurar um fonoaudiólogo para ele te passar a questão de trabalho muscular de toda essa face mímica? É um auxílio bastante, como é que eu vou falar? Eficaz, bastante eficaz. Interno ao músculo platisma, a gente tem aí o músculo esternocleidomastoide. Não se preocupem com o tamanho desse nome. O próprio nome dele conta que músculo que é. Externo vem do osso externo. Cleido vem de clavícula. E mastoide vem de processo mastoide. Deixa eu só passar um slide aqui. Isso. Esternocleidomastoide. Osso externo, clavícula e processo mastoide. Então, a gente tem aí origem do esternocleidomastoide. Na cabeça do externo,
ou no manúbrio do externo, enfim, no osso externo. A gente tem origem também na clavícula, e a inserção está errada, tá? Eu vou corrigir a inserção aqui e postar lá corretinho para vocês. Mas a inserção do esternocleidomastoide é no processo mastoide. Repetindo, origem osso externo e origem clavícula. E inserção, processo mastoide, junto lá com o músculo digástrico. A ação dele... Gente, essa ação aqui também pertence ao platismo, tá? Depois eu corrijo também. A ação dele é basicamente movimentar lateralmente o crânio e o pescoço, propriamente dito. Gabriel, por que a gente tem implicação disso para a odontologia? Porque se eu tenho uma tensão excessiva no esternocleidomastoide, eu posso ter uma compressão do digástrico e aí eu vou ter o meu movimento mandibular exacerbado. Ou, se como a origem dele é aqui no externo e na clavícula, e a inserção é no processo mastoide, a gente pode ver que ele puxa o processo mastoide para baixo. Então, uma tensão exagerada pode levar a problemas de ATM na hora que a mandíbula estiver em função. Então, o dentista basicamente não atua diretamente sobre o esternocleidomastoide, mas a ação dele implica diretamente na função de mandíbula e mastigação. Tudo bem? Ele tem duas origens, então, na cabeça do externo e na clavícula, por isso que eu tenho esternocleido, e a inserção dele é lá no processo mastoide. Crianças, com isso, a gente encerra toda a parte muscular de pescoço, onde a gente destacou os supraioideus e dois músculos do pescoço propriamente dito, o platisma e o esternocleidomastoide. Encerrada a parte muscular, eu vou abrir para dúvidas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Responde para mim, por favor, só a ação do esternocleidomastoide, que está errado aqui, não tá? Tá errado, eu vou corrigir, vou consertar lá para vocês. A ação dele é movimentar lateralmente o crânio. Lateralmente? Guiar os movimentos laterais do crânio. Beleza. Obrigada. De nada. Nós vamos entrar agora na terceira parte da nossa anatomia. A gente já viu ossos, músculos, agora a gente vai ver os nervos. E a gente finaliza com irrigação e glândulas. Da neuroanatomia é muito complexa. Vocês já tiveram o CMF de sistema nervoso? Tivemos no primeiro período com a Maristela. Maristela? Beleza. Então, a Maristela deve ter pincelado aí a anatomia neural com vocês. E agora a gente vai focar muito mais nos pares de nervos cranianos. Desses pares de nervos cranianos, que eu vou contar para vocês, a gente tem que saber todos eles, obviamente, são só 12, mas o mais importante para a gente é o quinto par, que eu falo nele toda hora, que é o nervo trigêmeo. Tá? Então, hoje o objetivo da aula de hoje é vocês conhecerem e dar uma introdução a essa neuroanatomia, para que a gente se dedique ao nervo trigêmeo propriamente dito nas próximas aulas. Tudo bem? Então, aqui eu coloquei um quadrinho para vocês entenderem o que é que a gente está falando quando a gente fala de nervos cranianos. Então, tem uma introduçãozinha que fala o que é esses pares de nervo. Primeiro, por que eu chamo de pares? Quando eu falo pares, a gente vem uma ideia de dois, né? Porque eu tenho um nervo do lado direito e um nervo do lado esquerdo. Então, são pares. O que sai para o lado direito, sai para o lado esquerdo.
Então, eu tenho um conjunto de 12 nervos periféricos emergentes do cérebro que inervam as estruturas da cabeça, pescoço, tórax e até o abdômen. São 12 nervos principais, são 12 pares de nervos. São esses 12 nervos o nervo olfatório, o nervo óptico, o óculomotor, troclear, trigêmeo, abducente, facial, vestíbulo coclear, glossofaríngeo, nervo vago, nervo acessório e nervo hipoglosso. Ai, Gabriel, tem que saber o nome dos 12? Tem que saber o nome dos 12. E a gente tem que saber a ordem, o número deles também, porque isso é extremamente importante para a gente. No final dessa aula eu vou falar sobre esse mnemônico. Toda hora eu perco essa palavra, mnemônico. Esse mnemônico é uma dica para vocês guardarem a ordem dos nervos e os números a qual cada um pertence. Desses nervos, a gente tem nervos que são exclusivamente sensoriais, sensitivos, que são o nervo olfatório, o nervo óptico e o nervo vestíbulo coclear. A gente tem nervos que são exclusivamente motores, ou seja, lidam diretamente com a função motora. O sensorial lida com os sentidos, né? O motor lida com a função motora, ou seja, ele ordena alguma função motora, que são o óculomotor, o troclear, o abducente, o acessório e o hipoglosso. E a gente tem também o nervo que é sensorial e motor. Então, a gente chama esse nervo que tem essas duas funções de misto. São os nervos mistos. O trigêmeo, que é alvo da odontologia, o nervo facial, o glossofaríngeo e o nervo vago. Então, 12 pares de nervos periféricos, ou seja, 12 nervos que saem ali da base do cérebro, abaixo ali do córtex cerebral, cada um com sua função, alguns sensoriais, alguns motores e alguns mistos. Eu não vou pegar com vocês, e eu nem quero que isso seja o objetivo nosso aqui, que vocês saibam que o nervo olfatório é exclusivamente sensorial, ou que o óculomotor é exclusivamente motor. Não, isso não é o objetivo nosso. Então, vocês vão ver que tem quadrinhos comparatórios aí que eu vou falar que a gente pode dispensar menos atenção, tá? Mas vocês saibam que existam essa diferença. Agora, o que eu quero que vocês saibam desde agora e levem isso até o fim da vida profissional de vocês é que o nervo trigêmeo ele tem a função motora e sensorial. Então, se a gente tiver um problema com o nervo trigêmeo, está comprometida a parte motora dele e está comprometida a parte sensorial também. Ou só o sensorial, ou só o motor, ou eu tenho problema nessas duas funções desse nervo. Beleza? Então, eu já falei com vocês, nervos cranianos são os 12 pares de nervos do sistema nervoso periférico que emergem dos forames e fissuras cranianas, ou seja, eles saem ali dos forames que a gente já viu da base do crânio. Eles são ordenados numericamente de 1 até o 12, de acordo com o local que eles saem no crânio. Como assim, Gabriel? De rostral para caudal. Como assim, Gabriel? Eu pego anatomicamente uma divisão de rostral e de caudal. Rostral lembra de rosto, né? Então, a parte do cérebro que está aqui mais próxima ao rosto a gente chama de parte rostral e a mais afastada de parte caudal. Então, o nervo que sai primeiro aqui perto do rosto é o número 1, atrás dele o número 2, depois 3, até o 12. Então, é uma classificação numérica que vai de 1 a 12, sendo 1 o localizado mais anteriormente e sendo 12 o localizado mais posteriormente. Até aqui, tudo bem? Tudo.
Sim. Todos esses pares de nervos saem de núcleos no cérebro. Cada um tem uma função, então cada um vai se originar num ponto diferente do cérebro. Isso aqui é uma curiosidade, mas também não precisa pegar muito com isso, onde eu tenho 2 deles originando no prosencéfalo, que é o nervo olfatório e o nervo óptico. Um tem núcleo lá na medula espinhal, que é o nervo acessório, e o restante se origina no tronco cerebelar. Não quero que vocês saibam a origem deles dentro do corpo. O que me interessa, o que nos interessa, que vocês saibam a partir do momento que eles deixam o crânio. Esses nervos cranianos fazem suprimento sensitivo, sensorial e motor da cabeça e pescoço, abdômen e vísceras. Então, eles controlam toda a atividade da região de cabeça e pescoço. Por isso que a gente tem que sabê-los de cor e salteado. Somente o nervo vago se estende além do pescoço para inervar as vísceras torácicas e abdominais. Todos os outros vão se ater à cabeça e pescoço. Quando eu falo víscera torácica, vocês conseguem imaginar o que é? Os órgãos que estão aqui no tórax e os órgãos que estão no abdômen. Então tá aí. Um desenho esquemático bonitinho, mostrando os 12 pares de nervo craniano e o que esse nervo faz. Lembrando que a parte de cima da foto é a parte mais anterior, rostral, e a parte mais embaixo da foto é a parte mais caudal. Então, a gente tem o número 1, o nervo olfatório, o número 2, o nervo óptico, o 3, o oculomotor, enfim, vamos ver cada um deles até o nervo hipoglosso, que está lá na parte mais externa, mais caudal. Aqui eu vou fazer um pequeno parênteses para a gente entender uma diferença. Eu sei que vocês já viram isso lá no primeiro período, mas a gente tem que entender isso aqui agora. Então, basicamente, a função de um nervo é transmitir uma informação, seja ela sensitiva ou motora, entre o corpo e o cérebro. Né? Os nervos são os canais de comunicação, de onde partem as ordens cerebrais até as funções dos vários órgãos. Tudo isso é controlado pelo cérebro e essa mensagem chega pelos nervos. Se a informação vai do cérebro para a periferia, eu chamo esse nervo de eferente, o nervo motor. Então, por exemplo, se eu quero fazer qualquer coisa, levantar o braço, o meu cérebro ordena, levante o braço, ordena aos músculos do braço para se levantar, levanta. Levantei o braço. Essa informação saiu do cérebro e veio até a musculatura do braço. Então, o nervo que deu essa ordem, o que levou essa ordem cerebral, é chamado de nervo eferente. A ordem veio do cérebro para a periferia. O contrário também existe. Então, se a gente colocar a mão no fogo, por exemplo, eu vou queimar as falanges dos meus dedos. Isso vai gerar uma informação que vai ser levada ao cérebro falando assim, olha, estamos queimando o nosso dedo, mande tirar o dedo daí. Então, a informação que veio do dedo ao cérebro veio por um nervo chamado aferente, ou um nervo sensitivo. Então, a gente tem o eferente, que é um nervo motor, e um nervo aferente, que é um nervo sensitivo. Então, vamos voltar a essa situação aqui, da gente queimando a mão. Coloquei a mão em alguma coisa quente. Vai gerar uma lesão, vai vir uma informação da ponta do meu dedo até o cérebro, ou até o sistema nervoso central, né? Então, essa informação veio por um nervo aferente, por um nervo sensitivo. Né? Geralmente, essa sintomatologia é dor.
Essa informação chegou no sistema nervoso central, o sistema nervoso central entendeu que aquilo é prejudicial e vai mandar uma mensagem para que a musculatura atue e tire a minha mão dali. Então, a mensagem veio por um nervo aferente e a resposta voltou por um nervo eferente. Entenderam a diferença de aferente e eferente? Aferente é o que traz informação da periferia até o sistema nervoso central. E eferente é o nervo que leva a informação do sistema nervoso central para a periferia. A gente tem nervos aferentes, nervos eferentes, e alguns deles são mistos. Eles conseguem levar e trazer informação. Dentre eles está o nervo trigêmeo. Então, eu não posso classificar o trigêmeo como eferente nem aferente. Ele é um nervo misto. Ele tem as duas funções dentro de si. Tá claro isso? Sim. Gabriel, Oi. quando ele não é misto, então vai ter um nervo só motor e um nervo só sensitivo, né? Isso, exatamente. O nervo, Aí por quando exemplo, ele pode fazer as oftálmico. duas. Isso, exatamente. Então, por exemplo, o nervo oftálmico, ele é programado para a gente conseguir sentir o olfato, para o olfato funcionar, para a gente conseguir sentir o cheiro. Então, ele é um nervo aferente. Ele simplesmente pega a informação de cheiro e leva até o cérebro, para o cérebro ler essa informação. Ele não mexe nada, ele não ordena movimentação nenhuma. Então, ele é um nervo exclusivamente aferente. O nervo óculo-motor. O nervo óculo-motor é o que controla a movimentação dos olhos. Como ele controla só a movimentação dos olhos, ele é um nervo eferente. Ele leva a informação do cérebro até a musculatura, exclusivamente. Ó, Gabriel, qual é o nervo que enxerga, então? O nervo óptico, que é outra coisa, não é o nervo óculo-motor. Belezinha? A diferença dos dois? Tá bom, entendi. Beleza. Entendido isso, então está aí apresentado para vocês os 12 pares de nervos cranianos, classificados aí em 1º até 12º, onde essa classificação se dá pela posição que esse nervo ocupa na saída cerebral. Então, a gente tem lá, primeiro par de nervo craniano, o nervo olfatório, olfativo, exclusivamente sensorial. O segundo, o nervo óptico, que é sensorial. O nervo óculomotor, que como o nome fala motor. O nervo troclear, o nervo trigêmeo, abducente, facial, vestíbulo coclear, vestíbulo coclear na sua função sensorial, o nervo vago, o nervo acessório e o nervo hipoglosso. Então, deixa eu esmiuçar um pouquinho cada um deles para vocês. Primeiro, chamado olfatório. O olfatório é um nervo aferente. O nervo aferente é aquele que recebe a informação na periferia e leva até o cérebro. Somático, especial que inerva a mucosa olfatória na cavidade nasal. Então, esse nervo transporta a informação de cheiro até o cérebro. Aqui eu coloquei que alguns autores classificam como ACE, AVE, não peguem com isso, tá? Isso aqui é só para aumentar a riqueza da aula de vocês. Então, o primeiro nervo craniano é um nervo olfatório, exclusivamente sensorial. Nervo olfatório é o nervo craniano 1. O nervo 2, o segundo par de nervo craniano, é o nervo óptico, que também é um nervo aferente somático, que inerva a retina do olho e traz a informação visual
ao cérebro. A retina capta o que a gente enxerga e transmite ao nervo óptico. O nervo óptico traz a informação da retina até o cérebro, por isso ele é um nervo aferente. Primeiro par de nervo craniano, o nervo olfatório. O segundo, o nervo óptico. O terceiro também está ligado à visão, só que agora ele é um nervo eferente, ele é um nervo motor, tá? Ele é um nervo eferente, motor, então ele tem fibras eferentes exclusivamente. O nervo óculomotor, que é o terceiro par de nervo craniano, é o principal nervo que inerva o olho. Então, ele coordena a movimentação do globo ocular. O globo ocular tem na sua periferia músculos, e esses músculos fazem a movimentação do olho de acordo com ordens do óculo motor. Recapitulando. Primeiro, nervo oftálmico aferente. Segundo, nervo óptico aferente. Terceiro, nervo óculomotor eferente. O quarto par de nervo craniano é o que a gente chama de nervo troclear. Ele é um nervo motor, portanto, ele é um nervo eferente, que se origina no mesencéfalo e entra na órbita. O nervo troclear inerva o músculo ocular, tendo a função também, portanto, de movimentação ocular. Então, ele trabalha junto com o óculo motor, nessa movimentação do globo ocular. Já vimos. O que é somático? O que é o quê? Somático. Não entendi, Eliane, repete para mim. O que é somático? Somático? Somático é quando a informação vai para a pele e músculo. Tá bom. Se a informação vai para um órgão, a gente fala que ele é visceral. Somático é quando a informação dele vai para a pele e músculo exclusivamente. Beleza? Então, a gente tem aí o número 1, número 2, número 3, número 4. E a gente chega no nosso querido nervo trigêmeo. É um nervo misto, aferente e eferente. Ele inerva tanto órgãos quanto pele, por isso eu tenho aí visceral e somático. E ele se chama trigêmeo, porque esse nervo, que é o quinto par de nervo craniano, a partir do momento que ele deixa o cérebro, ele se divide em outros 3 ramos. É o mesmo nervo, só que subdividido em 3 ramos. O primeiro ramo a gente chama de ramo oftálmico. Não confundam com nervo óptico, por favor. Nervo oftálmico. Nervo maxilar e nervo mandibular. Oftálmico, maxilar e mandibular. Cada um deles deixa o crânio por uma abertura diferente, né? Então, ele é trigêmeo a partir do momento que ele deixa o cérebro, ali já tem a subdivisão. Então, o nervo oftálmico, por exemplo, sai da fissura orbital superior. O nervo maxilar sai pelo forame redondo. E o nervo mandibular se exterioriza através do forame oval. Nervo trigêmeo é o quinto par de nervo craniano, que se divide em 3, oftálmico, maxilar e mandibular. O oftálmico vai ter suas funções no olho. O nervo maxilar vai controlar toda a movimentação e inervação dental superior. Movimentação dental superior não existe, né? Então, toda a inervação dental superior vem do nervo maxilar e o nervo mandibular vem para controle motor e sensorial de toda a mandíbula. Eu já falei um pouquinho do nervo mandibular para vocês
lá atrás, né? Principalmente quando a gente viu a mandíbula, quando ele chega na mandíbula, ele entra pelo forame mandibular. A partir dali, ele já passa a se chamar de nervo alveolar inferior, né? É o mesmo nervo. E entra pelo canal mandibular, forame mandibular, e sai lá no forame mentoniano da mandíbula. E ali ele passa a se chamar nervo mentoniano. Mas é o mesmo nervo. Todos eles vindo do nervo trigêmeo. Então, para nós da odontologia, o nervo trigêmeo é extremamente importante. A gente lida com ele o tempo inteiro. Quisera um de nós poder adentrar até o córtex cerebral e anestesiar o nervo trigêmeo. Se a gente fizesse isso, a gente anestesiaria toda a face do meu paciente. Como não é possível, a gente vai anestesiar, ou graças a Deus não é possível, a gente vai anestesiar somente os ramos que nos interessam aqui. Se o paciente tem alguma disfunção ou alguma doença ou alguma complicação que atinja o nervo trigêmeo, está comprometida toda essa região de face, desde a visão até a sensibilidade dental. Então, tem uma especificamente chamada herpes zoster, não sei se vocês já ouviram falar. O herpes zoster é causado por um vírus e ele pode lesionar o nervo trigêmeo. Dependendo da lesão, isso pode gerar desde uma cegueira, por comprometimento do nervo oftálmico e logo após o nervo óptico, ou ele pode gerar uma não sensibilidade do nervo maxilar e do nervo mandibular. O mais comum das consequências do herpes zoster é uma coisa chamada dor trigeminal. A dor de origem trigeminal, ela pode ser causada tanto pelo herpes zoster ou o paciente que tem fibromialgia, que é uma dor crônica e intensa, onde todos os nervos que tiveram origem no nervo trigêmeo doem, transmitem informações de dor. Vocês imaginem o que é uma dor trigeminal. O paciente sente dor na face como um todo o tempo inteiro. Por quê? Porque está comprometido ou tem algum agravo que atingiu o nervo trigêmeo. Né? Então não é fácil, não é brincadeira. Herpes zoster tem tratamento, tem cura, mas dor trigeminal é muito, muito difícil da gente tratar. A gente vai estudar o nervo trigêmeo separado, numa aula só para ele, igual a gente fez com mandíbula. Então, vamos seguir aqui com os nossos pares de nervos cranianos. Seguindo a sequência, a gente tem aí o sexto par, que é um nervo abducente. É um nervo eferente, ele traz informações que inerva o músculo reto lateral extraocular, se origina no tronco encefálico, sai do crânio na fissura orbital superior. Nervo abducente é o sexto par de nervo craniano. O sétimo, chamado de nervo facial. Esse nervo também tem fibras especiais que fazem inervação sensitivas e motoras, mas ele tem uma função mais motora do que sensitiva, tá? Nervo facial, como o próprio nome do nervo fala para vocês, ele tem as funções da expressão facial. Então, toda essa musculatura mímica é ordenada pelo nervo facial. Ele ainda ordena a secreção de glândula e a sensação de tato. Então, na hora que a gente toca na pele da face, o que está sendo transmitido ao cérebro é pelo nervo facial. E na hora que a gente faz todas as mímicas, também é o nervo facial que coordena tudo isso. O oitavo par de nervo craniano é o chamado vestíbulo
coclear, agora eu consegui falar certinho. É um nervo aferente, ou seja, ele leva informações do cérebro, formado por duas partes, tudo bem, e ele tem muito a ver com a audição. Isso que ele chama de vestíbulo coclear. Ele trabalha ali na parte vestibular da cóclea, que pertence à audição. Então, ele está muito envolvido com o meato acústico interno e meato acústico externo. Oi. Gabriel, ele é um nervo aferente, que você falou? Qual? O vestíbulo coclear? Isso. Aferente. Obrigada. Nada. Muito ligado à questão de audição. Nono nervo craniano, glossofaríngeo. Também é um nervo misto, tá? Glosso vem de língua, faríngeo vem de faringe. Então, ele permite deglutição, né? Ele faz as movimentações dos músculos supra e infra-ióideos. Ele permite salivação, ele tem uma função gustativa, então o paladar está muito ligado aí com o glossofaríngeo, e ele tem sensações gerais da cavidade oral. Então, quando a gente sente uma queimadura, uma pontada, alguma coisa que machuca a cavidade oral, é o nervo glossofaríngeo quem está em ação. Dente não. Dente vem do nervo trigêmeo no ramo mandibular e maxilar. Agora, as mucosas, língua e cavidade do glossofaríngeo, que é o nono par. Até aqui tá tranquilo? Gabriel, ele é um nervo misto? Ele é um nervo misto. Quando fala ali multimodal, significa misto. Tá. Lá naquele quadro seu, parece que ele está escrito errado o nono lá. Depois você olha, o nono tá vestíbulo coclear. Não, o nono é glossofaríngeo. Desconsidera aquele quadro. Vou ter que mudar essa aula aqui. Vou mudar lá nos slides. Tá? O nono é glossofaríngeo. Okay. Corrige aí nas anotações. Alguém mais me chamou? Tá quase acabando, hein? Só falta mais 3. A gente tem o 10º, que a gente chama de nervo vago. Também é um nervo misto. O nervo vago é uma função de inervação das vísceras abdominais. Então, ele está muito ligado com digestão, com o sistema digestório, com toda essa parte inferior abdominal, tá? Estômago, esôfago, intestino, está muito ligado com o nervo vago, que é o 10º par de nervo craniano. Curiosidade, não sei se vocês já fizeram isso, mas se não fizeram... Oi. Só uma dúvida. Esses nervos, eles, quando chega, tipo, próximo à pele, assim, eles se dividem ou é só um mesmo? Divide. Ele vai criando ramificações menores, né? Para conseguir chegar até onde ele tem que chegar. Tá bom. Tá, mas depois, na hora que se você seguir o caminho de volta, vai tudo dar no mesmo nível. Tá bom. Uma curiosidade aqui, se vocês não fizeram, vai escovar o dente, escovar acidentalmente, dar uma cutucada na garganta e a gente tem aquela ânsia de vômito. Ou quando vocês avançarem um pouquinho mais no curso, que a gente usa muita moldagem de paciente, né? Fazer moldagem com alginato, qualquer coisa que estimule ali o final do céu da boca gera essa ânsia de vômito. Significa que você está estimulando o nervo vago do paciente. Porque, apesar da ação ser aqui na boca, o reflexo é lá no sistema digestório. Por quê? Porque é o mesmo nervo. Você estimulou o nervo vago, a consequência vai vir do final da ação dele.
Então, o nervo vago está muito ligado com essa questão de função de digestão. Dá uma cutucada no final da língua para você ver o que acontece. Você estimula o nervo vago, automaticamente vem a resposta de ânsia de vômito. Não façam isso agora, façam isso na hora que a aula terminar, por favor. O 11º e penúltimo nervo craniano é chamado de nervo acessório. O nervo acessório está muito ligado à fala, fonação e movimento de cabeça e de ombros. Ele tem uma coisa que a gente chama de plexo cervical, que está muito ligado ao pescoço, também ligado a essa questão de movimentação. Quando a gente recebe massagem nos ombros, você está estimulando esse nervo craniano, nervo acessório. Então, há um relaxamento dele, né? Ele para essas informações de tensão, e aí a gente tem um relaxamento, porque há um estímulo do nervo acessório, que está muito aqui em pescoço e ombro. E o 12º nervo craniano, e por fim, o último par de nervo, é o nervo hipoglosso, que é um nervo eferente, que deixa o crânio pelo forame hipoglosso, e a função dele é exclusivamente movimentação de língua. Então, pasmem. A língua tem um nervo ligado ao cérebro. Por isso, queridas alunas, não conseguem parar de conversar. E isso aí é uma grande vantagem do nosso sistema remoto letivo de aula, que não tem aquela conversação em sala de aula que tinha. Quando vocês falam o dia inteiro sem parar, o tempo inteiro sem parar, quem está ordenando isso é o nervo hipoglosso, que a língua tem um nervo exclusivamente motor dela. Então, ela é quase que um órgão sozinho ali. Falando disso, a gente tem aí... Mas aí, nervo sensorial de cavidade bucal não é o hipoglosso, né? O hipoglosso é exclusivamente eferente de movimentação. O sensorial é outro. Falar dos 12 pares de nervos cranianos, como é que vocês vão fazer para... Não vou falar decorar, vou falar que vocês têm que saber os 12 pares de nervos e a ordem. Tem uma frase muito simples que eu aprendi e me fez gravar os 12 pares de nervo craniano. É o seguinte, a gente vai pegar a primeira letra de cada nervo e vai fazer uma frasezinha que é esse mnemônico aí. Então, primeiro, leiam. Como é que é? Leiam. Ignorem os números romanos. Leiam a frase, ó. O objeto de ouro tinha teias de aranha, fazendo a vassoura girar, varrendo o armário horripilante. Grava essa frase. O objeto de ouro tinha teias de aranha, fazendo a vassoura girar, varrendo o armário horripilante. Então tá lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até o 12. Todas as letras aí com letra maiúscula, você começa o primeiro O. Oftálmico, óptico, óculomotor, troclear, trigêmeo, abducente, facial. Qual que é o outro? Vestíbulo coclear. E aí? Vamos, gente. Qual que é o 9? Glosfaríngeo. Osso, alguma coisa lá. Glosfaríngeo. Nervo vago. Continue. Acessório. Acessório e hipoglosso. Isso. O objeto de ouro tinha teias de aranha, fazendo a vassoura girar, varrendo o armário horripilante. Oftalmo, óptico, óculomotor,
e por aí vai até o final. A missão de vocês de hoje, até a próxima aula, é saber os 12 pares de nervos cranianos. Combinados? Ordem, né? Os 12. Na ordem. Uhum. Na ordem. Pode usar esse mnemônico aí para vocês conseguirem gravar, entenderem, mas eu quero todo mundo craque nos pares de nervos cranianos. Sobre os nervos cranianos, alguma dúvida? Milhões, né? Brincando. Aqui, agora, vai ter que ser decoreba. Até Faz isso um entrar joguinho na da cabeça. memória, vou ficar brincando. Pode fazer. Pode fazer um joguinho da memória, pode ficar brincando com isso aí até a gente decorar. Com isso, a gente encerra a parte muscular de cabeça e pescoço e deu origem agora à parte de neuroanatomia, tá? Eu sei que o conteúdo é extenso, mas a gente está adiantado de acordo com o cronograma que eu tinha previsto. Então, na próxima aula, a gente vai continuar com a neuroanatomia e vamos fazer um exercício aqui juntos. Combinados? Combinado. Vocês vão começar a perceber que as nossas aulas nunca foram tão extensas devido ao conteúdo, né? Mas que eu encerro elas um pouquinho antes. Mas é pela hora que a gente conseguir voltar, a gente ir diretamente para a prática. Então, eu economizo carga horária aqui para a gente conseguir gastar lá na frente. Beleza? Beleza. Dúvidas, crianças? Várias. Nem sei vamos começar. Comece pelo número 1. Qual é o Nossa, o que é o número 1? Oco, sei lá o quê. Oftalmico. É, esse mesmo. Oftalmico. Então, vocês têm aí o para casa de vocês, que é saber esses 12 pares de nervos cranianos. Próxima aula, a gente continua com neuroanatomia, dedicada exclusivamente ao nervo trigêmeo, e no segundo tempo a gente vai fazer um exercício de fixação de toda essa musculatura do pescoço e de neuroanatomia também. Combinados? Combinados. Beleza. O que eu tinha para tratar com vocês hoje era isso. Obrigado pela companhia de todos. Eu vou pegar agora e já vou postar a aula com as correções que eu tenho que fazer lá no AVA para vocês. Beleza. Beleza. Tá bom, boa noite. Boa noite. Tchau, gente.